Bom dia, pessoal. Mais um chimarrão com a Tati e com o João. E hoje vamos falar do solstício de inverno. Vamos falar de todos os solstícios, que são de inverno e de verão. Sejam bem-vindos. A gente está falando aqui do Instituto de Permacultura da Pampa. Para quem não conhece, é um instituto pioneiro na introdução da permacultura no Brasil. O João aqui foi uma das figuras que trouxe a permacultura para o Brasil, junto com Ali Sharif, que foi um aluno de Bill Mollison. E aqui a gente tem também a Escola Rama de Vida Integral, onde a gente agrega o desenvolvimento humano ao uso dessas ferramentas muito práticas para a gente viver no campo, para a gente viver melhor, para a gente gerenciar a água, produzir alimento, tudo em mais harmonia com a paisagem, aliás, construindo paisagens. E para isso a gente precisa entender um pouco do básico, do elementar, que é como essa paisagem funciona. O que é que acontece na natureza para a gente poder viver nela em maior harmonia. Isso era uma coisa natural, que o ser humano sempre fez num processo empírico, num processo de experimentação e observação, mas com o nosso desenvolvimento a gente foi criando coisas e foi também ao mesmo tempo se distanciando da lógica natural. Então a gente precisa retornar, a gente precisa voltar a entender o que acontece na natureza, nós também somos natureza para poder viver nesse mundo. É muito, muito simples, muito elementar e a gente está um pouco distraído de tudo isso, um pouco sem fazer tudo isso e é por isso que a gente vem criando tantos problemas em várias áreas da nossa vida, na agricultura, na indústria, o nosso próprio psiquismo fica confuso, fica não claro porque a gente está desconectado da gente mesmo, porque a gente faz parte de tudo isso, a gente faz parte da natureza. Então essa segunda-feira foi solstício de inverno, ou seja, a gente vai falar um pouco o que é isso, mas a gente começou o inverno agora, estamos oficialmente o dia no inverno. mais curto do ano, né? Foi agora dia 21. Foi dia 21 de madrugada. O solstício de inverno. Isso, e isso sempre foi muito importante para as pessoas, isso é muito importante para a natureza está seguindo esse processo da Terra circulando ao redor do Sol, né? Tudo está acontecendo porque a gente está recebendo essa energia solar, porque a gente recebe a energia do Sol, que é o combustível primordial para a vida na Terra. Só que a gente não recebe esse Sol igual o ano todo. Esse Sol muda durante o ano. Então ele não é só uma coisa que chega assim e pronto. Ele chega de diferentes formas em cada época do ano e chega de diferentes formas nas diferentes partes do planeta. Então, assim como a mulher, o organismo feminino, conta horas e aí menstrua, ou seja, tem um movimento e tem um ciclo, a Lua também conta essas horas e tem um ciclo, tudo está dentro de um grande relógio, vamos dizer assim, né? E a Terra está dentro desse grande estrutura biológica se movimentando a partir dessas horas. Tem plantas que para entrar em processo de florescimento conta as horas, tanto que a gente, quando quer dar choque térmico nas plantas de inverno para que entre em florescimento, a gente coloca mais ou menos em torno de 500 a 700 horas, dependendo da planta, em refrigeradores para fazer choque térmico, para ela entrar em florescimento para tirar sementes, né? Por isso que se planta sementes aqui no sul do Brasil, porque aqui a gente consegue, com a natureza, naturalmente, mais ou menos 500 horas por ano de frio. Quando a gente diz frio, é abaixo de 7 graus. Então, para a gente entender que a planta tem memória e que todos os organismos têm memória. Quando um pássaro sai em revoada com um bando e atravessa o oceano fazendo uma rota migratória, ele contou as horas do momento certo dele partir, né? No norte da China tem muitos agricultores que começam os plantios de arroz quando um determinado pássaro da família das andorinhas, muito similar à nossa andorinha aqui, começa a fazer ninho. Quando as andorinhas começam a fazer ninho, eles começam a plantar, certo? Então não estão ligados ao calendário, certo? Eles estão ligados ao tempo de horas, certo? Relativo a frio, ao calor, etc, etc. E esse processo biológico é que a gente está perdendo, e é importante quando a gente está em contato um pouco mais próximo da natureza, você acaba se somando a isso, né? A esse processo, a esse ritmo, né? Obviamente que, por exemplo, dei o exemplo da mulher agora, se a pessoa está com alguma disfunção, qualquer coisa alterada, já não faz aquele ciclo correto,
né? Então, quando a gente está incorporado e está junto com isso, esse relógio biológico funciona conosco. E é por isso que quem mora no campo, eu, por exemplo, estranho muito quando o pessoal muda e faz os horários de verão. Por quê? Porque o teu organismo não está sentindo aquilo, né? Está dizendo que é meio-dia, tu não sente que é meio-dia. Está dizendo que é 5 horas, você não sente que é aquilo. Por quê? Porque você está conectado com o horário biológico. Eu sempre sofro muito quando faço esse horário de verão. Acabo fazendo o horário do sol, porque eu não consigo me interar com esse horário de verão, né? Cada louco a sua maneira. Mas aqui a gente fala horário do sol e ignora um pouco o horário de verão, porque para nós não faz tanto sentido aqui no sul, porque a gente já fica com os dias muito maiores. E é isso que a gente precisa entender quando vai falar dos solstícios e dos equinócios, porque tudo isso tem a ver com o comprimento do dia. E toda a natureza está sendo orquestrada por esses ritmos, como o João falou, que são vários, você não tem um ritmo só. Então o ritmo das estações do ano, que tem a ver com os solstícios e os equinócios, é um ritmo de um ano, que é o tempo aproximado ali, esses 365, às vezes 366, tem os ajustes, dias que a Terra leva para percorrer a órbita dela ao redor do Sol. Mas eu tenho ciclos também de 24 horas, eu tenho ciclos de 1 hora, eu tenho ciclos de uma semana, eu tenho ciclos de um mês, eu tenho ciclos de 28 e meio, 29 dias da Lua. Então eu tenho vários ciclos acontecendo ao mesmo tempo, tenho ciclos gigantescos de 29 mil anos, tem ciclos muito maiores de outros planetas maiores que têm relação com a Terra. Tudo está relacionado. Então a natureza como um todo, as plantas, os animais, elas estão totalmente imersas nisso. Elas estão dentro de todos esses ciclos, fazendo esses ciclos junto com a criação, com a mente da criação que fez tudo isso. Então tudo está orquestrado. Ou seja, cada coisa está badalando, cada coisa está soando dentro desse ritmo no momento certo, fazendo a grande música da natureza. Quem que não está percebendo esses ritmos somos nós. Então, uma vez eu vi um vídeo falando que tal pássaro conseguia contar até 20, contar até 30, uma coisa assim, ia colocando coisas dentro do ninho. Enfim, um experimento para ver se os animais conseguiam contar. E o que o João falou agora? Que as plantas também contam. As plantas contam 1.500 horas, as plantas cantam 1.800 horas. Então, se a gente consegue contar até o infinito, se o pássaro consegue contar até 30, as plantas conseguem contar mais de 1.000, mais de 2.000 horas para saber quando é o momento dela germinar. Só que, na verdade, ela não tem essa mente como a nossa que está lá contando, 1 hora, não sei o quê. Ela está imersa nesses ciclos todos, participando. Ela é o próprio ciclo. O próprio ciclo, ela é o ciclo, isso é que é interessante, né? Isso. E os índios também já foram o próprio ciclo, a gente já foi isso, né? Então a intenção nossa quando falamos essas coisas é a gente aos poucos incorporar isso, né? Ou seja, incorporar é trazer para o teu corpo, né? Como a gente diz assim, eu não me importo com algo, ou seja, eu não estou trazendo para o meu porto, né? Então que a gente traga para o nosso sentir tudo isso, né? Sim. E isso tem uma aplicação muitíssimo prática na vida. A gente está errando por causa disso. Então, não sei se vocês lembram, lá na aula de ciências, não sei, na 4ª série, 3ª série, a professora fala que a Terra, ela tem um eixo inclinado, certo? E que ela, assim, meio inclinada, ela vai girando ao redor do Sol e que isso cria as estações. Todo mundo ouviu isso na aula de ciências em algum momento, mas a gente não tem aquela ponte de, para que isso agora serve na minha vida, né? O que eu faço com essa informação, Eu sei que é verão, que é primavera, isso aí no jornal, na TV me falam, é primavera, é verão. O que está acontecendo quando a Terra, com a sua inclinação, está girando ao redor do Sol? Está mudando o comprimento do dia todo dia. E a gente vive regulado pela luz. Nossos hormônios são produzidos a partir de uma maior ou menor quantidade de luz. Por isso que a gente sempre fala, por que seguir um pouco o ritmo do sol? E dormir ou começar a se recolher quando o sol começa a se pôr, acordar quando... Por que muda o ritmo de trabalho no verão e no inverno? Porque o mundo ao redor mudou. E a gente pode estar sincronizado com tudo isso e ter muito mais saúde, muito mais concatenação na vida quando a gente faz isso. E quando a gente vai lidar com a agricultura, vai lidar com as plantas,
tudo isso está acontecendo. Então, por que eu tenho plantas de verão e plantas de inverno? Por que eu planto uma coisa num momento e não planto no outro? Por que a planta vai esperar para germinar se não tiver uma determinada temperatura? E aí eu não vou saber o que está acontecendo. Esse é um bom exemplo. Por exemplo, ano passado eu resolvi plantar milho um pouco mais cedo, né? Aí plantei na primeira quinzena de setembro, se não me engano, metade da quinzena de setembro. O que acontece? Ele não nasceu. Né? Por quê? Porque a temperatura do solo era fria ainda para ele, né? Então a gente também fica às vezes testando essas coisas para ver. E ele não nasceu. E alguns que nasceram não se desenvolveram. Começaram a se desenvolver depois que começou a aquecer o tempo. Então a lavoura ficou toda irregular, né? Por quê? Porque não estava naquele ponto, naquele momento, né? E é interessante isso, né? Porque tudo está regulado, ou seja, tempos, temperatura, incidência solar, inclinação, como a Tati falou, e as estações do ano estão relacionadas a essa inclinação que é em torno de 23 graus que o planeta tem em relação ao Sol. Ele gira em relação ao Sol, certo? Mas ele não gira sempre da mesma forma, é uma forma elíptica. E essa forma elíptica é que nos traz o equinócio de inverno, que é o que nós estamos falando agora, dia 21 de junho, para o hemisfério sul, o equinócio de verão, solstício de inverno agora, 21 de julho. E de verão na mesma data no hemisfério norte. E de verão no hemisfério norte a mesma data, que é agora, 21 de junho para eles, né? E no inverno deles, 23 de dezembro, e para nós o solstício de verão, 23 de dezembro, que é invertido, né? Não é 23, é em torno de 20 a 22 que dá o solstício para nós, né? Que a professora corrigindo aqui. Não, só para não ficar confuso. Eventualmente cai no dia 23, dependendo, porque o nosso calendário ele é imperfeito, né? Ele não conta certo esse movimento. Porque tem os anos bissextos. O ano também, bissexto vem para arrumar isso, mas assim, a nossa contagem que nós inventamos, ela não é muito precisa. Por isso que na realidade povos antes de nós não usavam só o calendário gregoriano, usavam vários calendários, calendários lunares, calendários solares, para combinar e justamente entender esses eventos. Hoje a gente tem um calendário bem reduzido e ele precisa de todos esses ajustes para a gente poder marcar que dia está acontecendo isso. Então, astronomicamente, você pode observar que isso vai acontecer e aí você diz, vai acontecer esse ano, tal dia, tal hora, é um horário preciso. É um horário preciso por quê? A Terra tem esse eixo, então, e ela está girando. Solstício quer dizer a hora que o Sol para. Por que o Sol para? Outra coisa que a gente aprendeu na aula de ciências. Que todo movimento que vai e volta, na hora que ele vai voltar, ele tem um momento que ele para. Pensa assim, você está correndo para frente, aí você quer voltar para trás. Você obrigatoriamente vai ter que parar. Vai ter um momento que você vai parar, mesmo que muito rápido, para poder voltar. Ou vamos supor, você joga uma bola para cima, ela está subindo. Na hora que ela for descer, ela vai parar por um instante. Lá na aula de ciência chamava T0, instante, tempo zero. Então ele vai subir, vai parar 1 minuto, 1 segundo e vai descer de volta. Então todo movimento que vai e volta, ele tem um momento zero, um momento que ele para. Solstício quer dizer sol parado ou sol em pé. É o momento que, quando a radiação chega no máximo, por causa desse movimento da Terra ao redor do Sol, a radiação chega ao máximo, ela começa a decrescer de um lado e aumentar do outro. Por isso que sempre começa as estações invertidas no hemisfério norte e no hemisfério sul. Então esse T0, esse instante zero em que o Sol para, aquele segundo que ele para, que esse ano foi às 23 minutos, meia-noite 23 do dia 21 de junho, esse tempo zero é o momento que marca quando vai inverter o movimento. Então, o que aconteceu? As noites vinham aumentando. O verão é a entrada do escuro. O inverno é a entrada da luz. Então, os dias foram ficando cada vez mais escuros e a gente teve, nesse dia 21, a noite maior. Mais longa. Mais longa, com mais horas do ano. O que vai acontecer agora? Os dias começam a aumentar. E aí tu tem também os equinócios, que aí tu tem o equinócio de inverno, o equinócio de primavera e o equinócio de outono. Ou seja, que é nesse movimento elíptico, uma parte que está mais afastada do Sol para um lado e a outra que está para outro.
Equinócio, então, isso quer dizer dias iguais. Isso. Assim como solstício quer dizer sol que para, equinócio quer dizer dias iguais. É aquele momento, nesse aumento e decréscimo da quantidade de luz, dependendo de qual hemisfério a gente está. Então, vamos supor agora nós aqui no hemisfério sul. Nossos dias estão aumentando. Em algum momento, os dias vão ter o comprimento igual. E depois ele vai começar a ficar maior que a noite, certo? E é esse momento que é o equinócio. E aí é marcado outono e primavera. E o que acontece com a natureza? Está atrás disso. Literalmente, a vida toda no planeta, ela está atrás desse movimento. Agora mesmo eu vou fazer uma postagem para vocês que eu já tinha preparado. As mudas que eu fiz, mesmo viradas na face norte, elas estão estioladas. Elas estão inclinadas assim. Porque eu estou no momento mais escuro do ano. Então, mesmo eu pondo essas plantas viradas para o norte, ela ainda se inclina na direção do sol. Ela não consegue crescer reta. Porque a luz ainda não está total o que ela precisa, né? Então, ela se inclina para o norte, né? Tu vê que a planta, então, tem uma relação total com isso, né? Certo? E é interessante isso, porque mesmo as manadas que estão se deslocando agora na África, né? Milhares e milhares de seres estão conectados com essa energia do tempo, ou seja, de cronômetro do tempo, dessa biologia toda, né? E é interessante a gente ver isso, porque às vezes o que a gente está fazendo? Nós estamos indo contra tudo isso, né? Eu e a Tati outro dia pegamos, a gente já contou essa história aqui, pegamos um garnizé que era o Pedro. Pegamos o Pedro, botamos, o garnizé é um galinho pequeno, né? Botamos dentro de uma gaiola de noite, certo? Dentro de casa. E cobrimos ele com um cobertor, certo? E aí no outro dia levantamos, tomamos um mate, fizemos um monte de coisa e só tiramos o cobertor lá pelas 9 da manhã para ver. Quando a gente tirou a coberta, ele começou a cantar como se estivesse amanhecendo o dia. Por quê? Porque a relação da galinha está com o sol, com a luz. E aí só que essas pessoas que estudam essas coisas, em vez de tentar entrar nesse movimento, né, o que fizeram? Faz esses criatórios de aves, botam as aves 24 horas por dia em lâmpada, né, o animal não sabe se é dia ou se é noite e acaba botando mais de um ovo por dia. E claro, aí o animal entra em estresse, 2 anos depois eles chamam de descarte, ou seja, matam as galinhas tudo, porque o animal já deu tudo que podia dar, porque ele ficou na luz, né? Então aí, em vez de eu pegar um aprendizado desses e compor com a natureza, faz uma coisa dessa que é praticamente um nazismo com os animais, né? Então tudo é tempo, né? E relação de ciclos, tudo. E isso que a Tati contou agora é muito interessante, porque até quando você compra uma muda num viveiro, uma muda de árvore, uma coisa assim, tu pode ver que ela está com uma certa expressão de folhas para o norte. Se tu puderes, quando comprar muda, olhar onde é que é o norte no viveiro e marcar com qualquer uma coisinha e chegar na tua casa e botar ela na mesma orientação, você vai fazer com que essa muda gaste menos energia, porque ela vai ter que virar as folhas durante uns dias para fazer, reorganizar o painel solar dela, vamos dizer assim, para a luz, certo? Então, quem fica mexendo o vaso muito tempo de lugar, pobre das plantas. O ideal é que você mantenha sempre, vai mudar o vaso de lugar para pegar alguma coisa, sempre mantenha esse arquétipo que a planta está se organizando com relação à luz. Já fica a dica. Estiolar significa justamente perder força. Então, toda vez que a planta tem que se esticar mais que o normal, ou ela tem que se movimentar por causa da orientação solar, ela já estava lá, falou assim, tá, o leste é aqui, o norte é aqui, o oeste é aqui. Então, tô ok, tô orientada. E aí eu mudo, ela é obrigada a se mexer para de novo virar os painéisinhos solares dela todo e começar a captar luz melhor. Então, ela pode estiolar, que é esse esticamento que ela faz em direção à luz, pode ser para cima, pode ser para o lado. Onde tiver a luz, ela vai se esticar naquela direção. Quando ela faz isso, ela perde força, porque ela tem que primeiro fazer isso para depois continuar desenvolvendo os seus processos normais de desenvolvimento. Então, essa história dos equinócios e dos solstícios tem a ver com o comprimento dos dias, com quanto de radiação está incidindo em cada parte da Terra. Por que se sente menos no Equador e se sente muito mais nos polos, que chega a ter 6 meses
escuro, 6 meses de claro. Porque quanto maior a inclinação, mais intensa vai ser a incidência quando estiver daquele lado e menor vai ser quando estiver do outro lado. E quando inverte, a mesma coisa. Então aqui, a gente está no paralelo 31,5 e a gente trabalhou por anos em Santarém, que é paralelo 3 graus. Então eu estou 31 graus, eu vivo em 31 graus, trabalhava direto lá em 2 graus. Tem uma diferença total na quantidade de luz e nos processos que acontecem. Por que a Amazônia é de um jeito, por que a Pampa é de outro? Incidência de luz e o tipo de vida que se manifesta em função disso, desses ritmos. Então, mesmo que a gente somasse tudo e tivesse a quantidade de horas iguais no Equador e nos polos, eu tenho ela distribuída de uma forma completamente diferente. Então, isso já pauta ritmos diferentes. Por isso que eu não vou poder crescer todas as plantas em todos os lugares do planeta, não só por causa dos elementos que estão lá, ou seja, solo, tudo mais, mas por causa da incidência de luz, e é por isso que a gente precisa conhecer esses ritmos. Sim, então, a menos que você ache que a Terra é plana, aí você esquece tudo isso que a gente está falando, e vamos partir para outra conversa. Eu acho que a Terra não é plana, eu acho que ela é chata. Agora nós tem a Terra Oca. Vocês já viram o livro da Terra Oca? Tem um livro eu já li, chama Terra Oca. Tem também a teoria de que a Terra é oca. Seja como for, o fato é que esses eventos astronômicos estão acontecendo. E as plantas são uma prova disso. Na Terra plana eu não sei como que isso é. Os animais também são uma prova disso, né? Que está tudo se movimentando, né? Tu vê que baleias também, ou seja, vão para algum lugar para ter os seus filhotes, depois voltam para um outro lugar, ou seja, tudo isso tá regido, porque é incrível como as plantas contam tempo. E eu vou dar um exemplo para vocês. A gente trouxe da Suíça, eles têm lá trigo de inverno e trigo de verão. No Brasil a gente não tem isso, nós só temos o trigo de verão, nem se diz que é trigo de verão, fala que é trigo. É trigo, certo? Mas lá eles têm trigo de inverno e trigo de verão. A gente trouxe essas várias variedades, plantamos aqui. Os trigos de inverno não nasceu nenhum, só nasceu aqueles que a gente faz, o que eu falei para vocês. Fizemos o que? Um choque térmico. A gente chama de invernalização, ou seja, eu boto na geladeira por um período, 30, 40, depende de quantos dias, depende em função da variedade, e aí você deu o que? Deu um choque térmico. Então o que acontece? Na memória da semente, é como se ela tivesse passado por um inverno rigoroso, certo? E aí eu tiro ela da geladeira e planto, e é como se ela tivesse ficado embaixo da neve, certo? Ela passou por aquela experiência, né? Ou seja, da neve, e aí ela brota, né? Então é muito interessante isso, né? Porque às vezes a gente fala para as pessoas que as plantas têm memória e acha que a gente é maluco, ou que a semente tem memória, acha que o cara é doidão, tomou um floral usado, tomou alguma coisa errada, um remédio errado. Mas não é, as plantas têm memória e tem como provar isso, né? Ou seja, que ela conta o tempo e conta os eventos. Por exemplo, você pega uma semente do cerrado, nativa do cerrado. Algumas plantas só nascem depois do fogo. E aí fica o cara lá, bota aguinha, bota não sei o que, bota não... Aquilo não nasce de jeito nenhum. Aí tu pega aquela semente, bota uma folha de jornal no chão, bota a semente em cima da folha de jornal, bota fogo, o fogo passa por aquela semente, aí tu pega e bota no canteiro, meia dúzia de dias depois ela está brotando. Por que não brotava? Porque agora, na memória dela, houve um incêndio, porque no Cerrado é normal queimar, diferente da Amazônia, que é uma floresta úmida. Aí aquela semente, só por aquela experiência do fogo, aí ela diz, opa, tá na hora de eu nascer. Então tu vê que tudo tem uma inteligência. Nós é que tá nos faltando para nós um pouco de inteligência, a ponto de estar achando que a Terra é plana de novo, porque já se achou isso, né? Agora essa parte a gente já passou, já demos um salto quântico, a gente já andou fora do planeta, já viu que o troço é redondo, etc. Então nós temos que ir para frente. A prova que é redonda é que a gente está sempre em círculo, gente. Não adianta quanto tempo passe, a gente tem os mesmos problemas, as mesmas questões existenciais, estamos na mesma, na realidade. Então, cada um de nós é que precisa trabalhar pelo próprio desenvolvimento e fazer o melhor que pode, né? Porque realmente cada consciência está num ponto e acredita no que quer, faz como quer. Outra coisa interessante é o seguinte... A gente hoje pega o GPS e fica encantado, né? Que tu vai ali, digita a rua do amigo lá e vai lá, vai para não sei aonde, voa, vai para qualquer lugar com GPS, né? A guerra do Golfo foi ganha em função dessas coisas. Os militares teriam se perdido no deserto, obviamente, né? Sem ter um GPS, né? Os pássaros e os animais todos têm GPS pronto, já nasce com GPS, né? Eu tenho um tio meu que comprou uma cabrita de 50 km de distância.
certo? Levou para fora, nós estava com a cabrita lá. No outro dia de manhã, cadê a cabrita? Sumiu. Voltamos na casa do cara, ela tinha voltado, ela viajou toda a noite, pulou não sei quantas cercas e foi na fazenda do outro cara de volta. Né? Eu tenho um cachorro que eu tinha dado há 3 anos atrás. O cara levou o cachorro, sei lá para que cidade, o cachorro apareceu aqui de novo. Então os animais têm GPS. Nós também tem, só que o nosso está meio com a pilha fraca. Né? Então o negócio nós dar uma regulada na nossa pilha, melhorar o nosso GPS e entender as coisas óbvias para viver um pouco melhor, porque nós estamos sem GPS, o nosso GPS está todo falhado, as pessoas estão achando... Ontem eu fui na cidade, tive que ir no banco, e aí tinha uma moça com essas roupas todas rasgadas, que sempre me chama a atenção, porque a gente tem o hábito de costurar roupa, e a moça botou uma calça por baixo, que agora está frio, e claro, aquela calça rasgada não tem sentido no inverno, aí ela botou uma outra roupa por baixo. Então vocês esperem, porque dentro de em breve a indústria vai começar a vender remendo colorido, e o chique vai ser comprar remendo colorido para botar na calça rasgada que tu comprou. Então, ou seja, nós estamos num nível de idiotia e a indústria ganha dinheiro conosco, porque a gente é bobo de comprar uma coisa rasgada e depois aquilo no frio tu tem que botar outra roupa por baixo. E agora eles vão começar a vender retalho para os bobos algumas roupas rasgadas. Enquanto isso, gente, a Terra girando, né? De solstício em equinócio e a gente... E nós aí comprando roupa rasgada. Mas que dia é hoje? É solstício. Ah, tá, mas então eu vou pôr minha roupa rasgada. Outra coisa, por exemplo, a galinha vai chocar os ovos. Ai, eu me mato. Aí tem um tempo certo e uma temperatura certa para chocar os ovos. E ela vai pondo. Quando chega entre 8, 10, 12 ou 15 ovos, depende, tem umas galinhas que são exageradas. Né? Mas depois, quando ela está com aquela quantidade X de ovos, aí ela deita em cima dos ovos e mantém o quê? Temperatura. E a partir da temperatura é que os bichinhos vão nascer. 21 dias, não é 22,5, não é 23. 21 dias os pintinhos nascem. Tudo é tempo, cara, e relógio, temperatura e tempo, é impressionante, seja numa semente, seja no ovo da galinha, em tudo. Ou seja, se sabe que dependendo da temperatura, por exemplo, os ovos de jacaré vai sair mais macho ou mais fêmea, as galinhas também têm essa coisa, dependendo da temperatura vai sair mais galinha ou mais frango, etc, etc. Dependendo se o cruzamento é no apogeu ou no perigeu da Lua, também muda o sexo dos animais. Explica o que é o apogeu e o perigeu para o povo saber. É o ponto onde a Lua está mais distante ou mais próximo da Terra. Então isso também interfere, a gente não está vendo nada. Por que está dormindo mal em Lua cheia? Seja, não sei se algum de vocês... A gente sempre dorme pior em Lua cheia. Observem isso que é importante. E aí eu digo, também. Mas o que acontece? Fucei, achei um trabalho feito na Basileia, onde botaram as pessoas para dormir numa caixa de chumbo para ver se não tinha interferência nenhuma da luz, porque achavam que podia ser a luz. Claro, se tem mais luz, você tem menos hormônios de sono, né? Então, por que toda vez que a história de dormir tá no escuro? Porque no escuro a gente libera hormônios que ajudam a relaxar e a dormir. Como a gente começa a entrar muito na noite, vai entrando muito, começa a desregular todas essas coisas hormonais. Daí faz o quê? Toma um remédio para dormir. Mas não é assim que faz. É só começar a viver mais relacionado com a luz que regula isso. Então fizeram esse experimento, botaram as pessoas numa caixa totalmente vedada onde não entrava luz. E há uma redução na produção desse hormônio do sono na lua cheia, mesmo que você não tenha interferência nenhuma da luz direto da lua, né? Que o seu quarto, por exemplo, não seja super vedado da luz e aí você acha que está dormindo mal. Não, é porque o fato de estar na lua cheia muda as nossas coisas. O que acontece? A nossa biologia saiu dessa natureza, queiramos ou não queiramos, não importa quanta tecnologia a gente invente, o nosso corpo, nesses milênios, ele se desenvolveu dentro desses ritmos, nossos órgãos foram formados, tudo aconteceu, o nosso psiquismo está apoiado nesses ciclos. Então, é tanto para a nossa vida individual, onde a gente estiver, como, bom, se for fazer permacultura, se for viver no campo e lidar com as plantas, é obrigatório, porque a gente vai ter que entender o que está acontecendo com a galinha, o que está acontecendo com as plantas, para poder manejar elas. Então, por exemplo, se a pessoa tem uma criança, um amigo, um familiar, por exemplo, com alguma disfunção, com algum tipo de uma disfunção qualquer, você vai ver que na lua cheia isso agrava. Se a pessoa é muito nervosa, na lua cheia vai ficar mais, certo? Você vê que tem, geralmente as mulheres também parem, os animais também. Mulher não pare, dá um neném, desculpa.
mas os animais parem nas trocas de lua, né? E geralmente na lua cheia também tem um aumento da violência. Vocês vão ver dados da polícia que na lua cheia tem um aumento da violência. E às vezes o pessoal quer fazer manifestações na lua cheia, etc, etc. Não é muito salutar isso, né? Certo? Porque a lua cheia evoca coisas muito mais para negativo do que para positivo, vamos dizer assim. Tanto que essa interferência do sono a gente tem regulado certo, assim, tem observado bem certo isso, né? A gente tem depoimentos Eu virava lobisomem antes, agora parei. Eu tapo ele com a coberta na lua cheia, ele não vira lobisomem. Tem depoimentos vários de mães que têm filhos autistas que dizem do agravo de alguns problemas na lua cheia e tudo mais. Então, isso é pra gente viver mais em harmonia com esses ritmos e também para conseguir manejar a produção agrícola é fundamental. Então, essas minhas plantas que estavam estioladas assim, né, não importa, eu pus ela na melhor posição que eu posso aqui, em 31 graus e meios nessa época do ano, e mesmo assim ela estava estiolada. Então eu digo, agora entra o solstício, o que começa? A aumentar cada vez mais a quantidade de horas de luz. Então a tendência é que a muda vai perder menos energia, ela não vai precisar se esticar tanto, porque vão aumentar as horas de luz durante o dia. Eu vou ter mais luz, ou seja, para qualquer lado que ela vira, de qualquer jeito que ela tá, ela tem essa luminosidade. E quando a gente está falando de permacultura, quando está falando de planejamento, isso é básico. Então a gente começa o curso, qual que é a sua latitude? O que vocês podem fazer? Qual que é a latitude que vocês estão, né? Ninguém nem sabe que latitude está vivendo, quanto de horas de luz você tem por dia. Para que lado está virado o seu terreno, a sua casa? Sua casa está virada para o sul e você vive no hemisfério sul, numa latitude alta, não vai bater sol nunca na sua casa. Isso é uma coisa que você vai ali, olha, porque você entende o que é latitude, o que é solstício, o que é equinócio, de que lado nasce o sol, você pega e vai conseguir posicionar a sua casa no melhor lugar. Vai conseguir posicionar a horta no melhor lugar. Todas as nossas hortas aqui são face norte, porque eu já tenho uma condição aqui no sul, de clima temperado quente ou subtropical frio, onde é importante que eu veja tudo isso, eu não posso simplesmente não ver. Quem está em São Paulo, 25 graus também, e quem está em Santarém a 3 graus, quem está no Equador a 0 graus, também. Como é que eu lido com as variações que são diferentes? A gente fala que tem 4 estações no ano, tem 4 estações assim para nós, em clima temperado. Em zona equatorial você tem 2 estações no ano. O período chuvoso e o período de seca, né? E elas crescem e decrescem muito mais devagar, né? Tá no Equador e é mais lento, enquanto que nas zonas mais temperadas, próximas de onde a gente está, eu tenho um ritmo de 4, né? Ele é mais rápido, ou seja, eu tenho uma mudança mais rápida. Isso tudo faz diferença na nossa vida, isso tudo faz diferença na hora de planejar, seja uma casa. As cidades não são organizadas assim, que são construídas deviam ser organizadas assim. No campo a gente pode fazer isso, olhar tudo isso e se posicionar em relação a essas forças de forma que a gente tire o melhor proveito, se organize melhor a agricultura. É desse jeito que a gente poupa energia, que a gente economiza energia, usa melhor a energia, e óbvio que isso tem uma correspondência financeira também, porque se você vai criar uma coisa onde você gasta horrores com bomba d'água, suas mudas estão sempre estioladas, é lógico que vai falar, só tem sítio que dá trabalho. Por que não observa isso? Aí uma pessoa comentou que tem um filho autista, você pode observar que na lua cheia ele fica um pouco mais difícil o comportamento dele, um pouco mais complicado o comportamento dele. A gente também percebe isso para nós, como falamos do sono, né? Provavelmente essa criança acorda no meio da noite mais de uma vez, ou tem dificuldade de dormir por causa da lua cheia. Então tem que preparar isso, tentar fazer acordar mais cedo, né? Fazer coisas menos agitadas, certo? Tomar um floral, alguma coisa que acalme durante o período da lua cheia. Porque sempre a lua cheia altera a todos e a tudo, as plantas, o mar, tudo, né? O vento também, agora a Mari citou ali o vento, a lua cheia também tem alterações no vento, e é interessante, por exemplo, o vento irrita as pessoas sem as pessoas se darem conta. O que acontece? Dia de vento, a gente que está no campo, que trabalha no campo, quando eu trabalho no campo com dia de vento, eu me dou conta que quando eu volto para dentro de casa eu estou mais cansado. Por que você está mais cansado? A gente não se dá conta, mas tu fica organizando o equilíbrio, porque o vento está sempre colocando o teu corpo para algum lado. É pouco, mas esse pouco consome energia.
certo? Então tu está sempre compensando um pouco, aí tu caminha para um lado, vai para o outro, e tem sempre esse vento compensando, as plantas também. Tanto que tem estresse por vento, ou seja, às vezes venta 2, 3 dias, depois desse tempo as plantas estão estressadas. Eu já observei isso, né? De repor nutrientes com biofertilizantes de uma planta porque passou 3, 4 dias de vento, certo? Principalmente assim, fim de outubro, novembro, início de dezembro, esse período tem muito vento, né? E aí acontece esse fator. E aí o que acontece com a gente? A gente se sente um pouco mais cansado o dia de evento e aí acaba até se estressando. Pode ver que tem pessoas que se estressam bastante com o vento, porque é tudo, é a roupa, a mulherada, o cabelo, a guarda-chuva, se está com chuva, tudo complica com o vento, né? Isso tudo traz um pouco de desgaste de energia. Também está relacionado um pouco à lua cheia, isso, né? Ou mudança de lua, né? Exatamente. 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 Alguém perguntou ali do peixe, você vê aquele fenômeno que a gente chama El Niño, que foi dado esse nome na costa do Peru, que já é uma costa rica em peixes, mas o que acontece? Tem um vento que chama vento alísio, que ele é formado justamente por causa desse movimento de rotação da Terra. Às vezes enfraquece esse vento. Quando enfraquece esse vento, é ano de El Niño, porque muda o regime de chuvas, porque em vez de estar empurrando todo o volume de água que é empurrado da atmosfera da costa do Peru lá para a Austrália, ou seja, por cima do Atlântico, muda esse regime de chuvas. Isso muda a ressurgência das águas frias que vêm do oceano, e aí você tem uma quantidade diferente de peixe muito maior na costa do Peru. Muda o regime de chuvas para nós aqui, chove muito mais. Tem lugares que fica mais seco, né? A costa da Indonésia, da Austrália fica mais seca, porque a chuva muda, tem uma célula de chuva em cima do Pacífico, e ela muda, ela fica partida em 2, chove mais no meio do oceano, chove menos na costa oriental, Austrália, Japão, Indonésia, e chove mais aqui para nós. Tudo isso porque mudou a intensidade de um vento. Então, tudo está conectado e tudo muda porque uma coisa muda. É por isso que quando a gente muda também e começa a perceber essas coisas, toda a consciência da humanidade muda. Tudo muda quando uma pessoa muda. Assim como na natureza, um vento faz diferença. Um minuto. O João falou da galinha, segundos, na realidade, os temporizadores de galinheiro que eles colocam aí para simular esse aumento de luz para as galinhas, eles vão aumentando de segundo em segundo. O galo, ele é um símbolo da luz, ele é um símbolo também da nova era e tudo mais, por quê? Porque ele é altamente conectado com a luz, ou seja, ele detecta segundos a mais no aumento da luz. Então os seres estão todos conectados com isso e funcionando em razão disso. E a gente está na nossa luz artificial, que é uma maravilha que a gente tem a energia elétrica para fazer tantas coisas, mas a gente não precisa se desconectar tanto da natureza, porque isso vai nos desregular nos elementos mais básicos, que é o funcionamento do nosso corpo, como é que a gente produz alimento, como é que a gente maneja a água, como lida com os animais. Então entender isso é para o mais elementar que tem, né? A nossa vida mais básica que tem, a gente precisa entender isso. É isso aí, pessoal. E tudo está dentro desse grande relógio biológico. E é fantástico quando a gente começa a olhar essas coisas, né? Porque é comum as pessoas acharem que a vida no campo é entediante. E eu acho o contrário, né? Ou seja, eu acho que tem tanta coisa para ver. Acontece que as pessoas não estão abertas para isso. Eu tenho um amigo que fez um mestrado, doutorado, alguma coisa dessa aí da academia, porque eu estou fora da academia há tanto tempo, né? Eu nem entrei. De tão fora que eu tô, né? Eu fugi de 3 cursos, pulei pela janela, mas assim, e ele fez um estudo, por exemplo, aqui na região da fronteira, aqui onde a gente está, na fronteira com o Uruguai, 75% dos agricultores que ele visitou nunca participaram de curso nenhum, de nada, não é que não entraram numa universidade ou numa escola, nunca assistiram um curso de coisa alguma. Então, o que acontece? Houve uma neutralização, certo, histórica das pessoas do campo não pegarem nada para estudar, para ler, para tentar entender, né? E isso é um fato muito crítico, né? Por isso que eu tenho colocado que esse programa que a gente montou e cursos de viver no campo, enfim, de pessoas irem para o campo ou voltarem para o campo com um outro olhar. Porque as coisas já estão aí, o rio está correndo, a árvore está lá, o sol está aí, a pedra está aí, as plantas, os animais, tudo. O que nós temos que ver é ver de uma forma diferente,
certo? Para não ser tão indiferentes com a vida, tão agressivos com a vida, como isso agora do agro é pop, não tem nada de pop nisso. Nós está envenenando tudo, envenenando o rio, né? Ou seja, uma agressão por falta de conhecimento, por falta de entendimento. A vida é orgânica, ou seja, historicamente o homem produziu de forma orgânica, certo? Sem produtos químicos. Isso é novo na humanidade. Começou ontem essas coisas, no pós-guerra, de usar esse monte de coisas, como estão usando agora nitrogênio insolúvel, que foi usado, gás mostarda e tantas coisas que foi usado na guerra, estamos usando agora na agricultura. Então, essa desconexão, por quê? Porque nós estamos enxergando simplesmente o que teríamos que ver como valor, estamos vendo como preço. Então, tudo é preço. O preço da soja, o preço do milho, o preço disso, o preço daquilo, e os valores envolvidos por trás disso, a importância dessa vida, a importância de ofertar alimento saudável para as pessoas, tudo isso ficou debaixo do tapete ou em algum lugar, né? Então, resgatar isso e voltar para o campo com esse novo olhar é uma tarefa nossa, na verdade, é uma missão de todos nós, não é meu, dele, do outro, de todo mundo. Por quê? Porque só tem uma forma de nós sair desse estado de ignorância, com perdão da palavra, é nos informarmos, né, e buscar realmente viver melhor. E esse viver melhor tem uma relação direta com a nossa comida. Porque se eu estou envenenado, a minha mente está envenenada, o meu pensamento está envenenado, né? E a gente está vivendo assim, envenenado, e é fato isso. Ou seja, deficiências de boro, deficiências de magnésio, criança com problema de atenção é deficiência de boro. Ou seja, nós temos várias coisas que estamos vivendo hoje, né, por problemas cardíacos, problemas de toda ordem, em função de uma alimentação equivocada, certo? Então, no momento que a gente muda isso, nós vamos mudar todo o nosso comportamento. E aprender a produzir o alimento seria uma coisa básica. Nós tínhamos que estar discutindo isso nas escolas. Ou seja, de aprender minimamente a produzir minimamente o que a gente come. É isso, pessoal. Porque está feia a coisa. O pessoal está achando que a Terra até plana é de novo. Então nós temos que começar a abrir um pouco a mente, né? Voltar para o campo com outro olhar, né? Um olhar mais envolvente com tudo isso, ou seja, com gratidão com relação a isso. Imagina que o reino vegetal consegue pegar a luz do sol e transformar isso tudo em energia, transformar em alimento. Se nós tivéssemos que fazer isso, nós gastaríamos uma fortuna e não existe uma forma de fazer isso, né? Então essas plantas fazem um trabalho fantástico de cobrir o planeta de verde, os animais comem esse verde, ou seja, nós temos todo um processo a partir das plantas e a gente acha que tudo é só negócio. E a vida não é negócio, né? A vida é a vida. E o importante da vida, como nós falamos agora, é o tempo. E não é quanto tempo eu vou viver, mas a qualidade do tempo que eu vou viver. Vero. E a gente é muito comprometido com esse voltar para o campo, porque muitas pessoas querem realmente ir para o campo, voltar a viver no campo como a gente vive, como eu tive. Por mais que eu tenha crescido na cidade, eu sempre tive um sentido de retornar para o campo. Isso é uma das formas de voltar para o campo, mas voltar também significa se virar, né? Eu estou voltado para o sol, eu estou voltado para a lua. A gente precisa voltar para o campo nesse sentido também, de olhar para o campo, independente de onde a gente está, entender que o planeta é o campo, que é o campo que a gente cultiva também, a comida, que é o campo onde a gente faz as nossas casas. A cidade urbano, vem de urbus, era a curva do arado. Então a própria cidade, o que ela vem? Ela vem do campo. Ali em São Paulo, onde eu cresci, o que era? Uma grande floresta, uma mata atlântica exuberante. Aí você tira todo aquele contexto natural que tem ali e faz uma cidade. Então tudo está num espaço e a gente tem que entender que voltar para o campo também é se virar para esse espaço para poder criar nele de uma forma melhor, para poder criar realmente um futuro, porque na inércia do que a gente está indo, do que a gente vem fazendo, não tem outro caminho que não seja o colapso. E é simples, é isso, o sol está nascendo, foi solstício, as plantas estão se regulando por isso. Se a gente for mais natural, a gente também vai achar soluções mais naturais, né? Não é uma abstração, não é uma coisa só bonita. É bonito, é lindo, mas é uma coisa muito prática de organização da nossa vida
que a gente entenda esses ritmos e comece a trabalhar a partir deles. E o que aconteceu nessa live que a gente ia falar do solstício e dos equinócios, e isso acaba se estendendo para outras conexões, é porque na realidade a vida ela é toda sistêmica, assim, ela é toda conectada, toda em rede. Ela não tem só esse pensamento linear, é só isso que está acontecendo. Então quando eu falo de solstício eu vou ter que falar de equinócio, quando eu falo das estações eu vou ter que falar de outros ritmos e de como as plantas estão funcionando dentro disso e dos animais. Então você começa a falar de um monte de assunto, por isso que nos perguntam assim, nossa, mas vocês falam de tudo, mas é que é o mais simples, é a gente saber das coisas, não é a gente ser um especialista que só sabe daquele detalhezinho, é a gente estar conectado com essa realidade mais ampla, maior, faz parte da nossa vida, é para nós, faz parte da abundância que foi nos ofertada através da criação toda do mundo, e a gente está só faltando a nossa parte, participar disso, fazer parte de tudo isso e co-criar. Porque como a gente sempre fala, o mundo está sendo criado todo dia. Não aconteceu lá um Big Bang e foi criado o universo. O universo está sendo criado hoje. Hoje a gente vai criar, hoje as plantas vão se recriar, hoje os animais vão se recriar. Então a gente precisa entender isso para participar, né? De uma forma mais positiva, pelo menos. É isso aí, pessoal. Então, fica essa nossa prosa sobre a importância desses ciclos todos, né? Está todo mundo dentro desse ciclo, queira ou não, embora a gente esteja indiferente um pouco a isso, né? ou desligado, ou desconectado, o nome que queira dar, mas tudo faz parte, né? Então eu gosto de dizer que não dá para você comer uma coisa e queimar outra. Eu não posso comer um alimento e defecar outro alimento, ou seja, o que eu como eu defeco. Então se eu estou conectado e me alimentando de alguma coisa saudável, eu tenho uma vida saudável. E o que a gente faz? Investe em plano de saúde, que é o plano de doença, né? Então eu tenho que investir em saúde. Eu investindo em saúde, ar puro, sol, comida saudável, eu tenho uma vida saudável. E essa é a ideia, né? Ou seja, que é o básico. Então agora tem cientistas dizendo que é importante que as crianças tenham contato com a natureza, mas não precisa um cientista vir dizer uma coisa dessa. Os caras estão gastando fortuna para falar o óbvio, né? O óbvio é isso, ou seja, que a gente tem que pegar sol, né? Que tem que tomar água pura, e estamos todo mundo tomando água tratada com cloro, com sulfato de alumínio, e achando que isso é normal. Não é normal, estamos fazendo isso porque a gente faz a coisa da escala, que eu falei outro dia. O nosso problema é a escala. Fizemos cidades gigantescas, para fazer uma coisa dessas funcionar fica complicado. Então se a gente tivesse pequenos vilarejos, pequenos sítios funcionando, um planta mandioca, outro planta batata, outro planta não sei o que, a gente troca essas coisas todas, você faz escambos disso tudo, o PIB cai lá para baixo, né, e a gente fica funcionando bem melhor assim, né, do que está nessa loucura que a gente está transportando coisa para tudo que é lado e fazendo não sei quanta coisa, quando na verdade nós tínhamos que optar pelo simples, né? E aí entrar no que eu falei outro dia, num plano de desenvolvimento, ou seja, entende? Sem confundir, com crescimento econômico. E tu vê que toda a lógica da discussão desses governos é crescimento econômico. Nossa questão é outra, nós temos que trabalhar com desenvolvimento. Se você pegar a origem da palavra desenvolver, você vai ver que tem muito mais a ver com tudo que a gente está pensando e sentindo de fazer. Barbaridade. Gente, feliz inverno. Para quem está no hemisfério norte, feliz verão, né? É um momento importante do ano. Eu queria falar um monte de coisa que a gente não falou, na verdade, que todas as nossas celebrações, todas as nossas filosofias e religiões surgiram disso, né? A gente não tinha isso elaborado e a gente foi elaborando a partir disso. Quando é que a luz aumenta? Quando é que a luz decresce? Quando é que a luz é igual? E aí começou a criar rituais para lidar com tudo isso, e tudo isso depois se configurou em outras formas de religião e filosofias. Então, é só a gente conhecer essas coisas, é simples, é para todo mundo, a natureza tem uma linguagem universal, a gente não entra em conflito quando está falando disso, né? Porque quando a gente pega já um sentido simbólico dado depois, começa a dar bagunça, mas se a gente vai e olha o que é tão simples. E agora a gente está nessa época aqui, no hemisfério sul, do aumento da luz. Então, luz para a vida de vocês, que a luz aumente na nossa consciência, na nossa vida. Ela está aumentando aqui no hemisfério sul e a gente pode acompanhar realmente esse movimento, lembrando todo dia
acorda, a luz está aumentando, né? Eu vou lidar no campo com tudo isso, os animais estão fazendo tudo isso. Isso ajuda muito no desenvolvimento real, como o João falou. E se a gente for observar, como a Tati estava colocando agora, todos esses povos que nos antecederam, e ainda hoje alguns, né, têm todas as festividades relacionadas aos solstícios e aos equinócios. Né? Então tu tem festas de plantio, festas de colheita, ou seja, toda a parte religiosa desses povos estava ligado totalmente a esses movimentos, ou seja, está interligado a esses movimentos, porque eles estão fazendo realmente parte disso, né? Então é como se fosse uma fauna dentro dessa natureza toda, percebendo todas essas questões. Então tudo isso fazia parte da religiosidade. Se tu for estudar todos esses povos antigos, tudo isso está relacionado às colheitas, aos plantios, aos solstícios. E a gente tinha que então, como eu tenho dito, voltar para o futuro. Como é que a gente volta para o futuro, né? Ou seja, olhar tudo isso com um olhar, né, amoroso, de gratidão, de entendimento, né, e seguir para frente com uma outra visão, né? Uma visão de parte, uma visão de cooperação, uma visão de co-criadores com a natureza. Se cada um de nós for para o campo e criar um pequeno Éden, a gente já está fazendo muito, né? E cada um fazendo um pouquinho. E a gente fica querendo que um governo monte um plano de governo. Nós somos governo. Cada um faz o seu governo no seu espaço. Se eu for esperar por um governo fazer alguma coisa, eu não vou fazer nada. Então eu pego no meu espaço e faço. Eu me governo dentro do meu espaço e cada um faz no seu. E aí todo mundo faz uma área maior. E aí o que acontece? A gente vai acabar matando essa gente de vergonha. Porque eles vão ver que eles vão ser inúteis. Porque é inútil tudo isso. Imagina eu votar para vereador, votar para governador. Eu não voto em ninguém dessas pessoas. Para que eu vou estar votando nisso? E se a gente, todo mundo votar em branco, todo mundo cai. Nós temos que parar com isso, né? Começar a ver que a gente se governa. Não precisamos governando, ninguém me governa para nada. Eu só me chega boleto aqui da prefeitura. O que eu quero com esses boletos? Né? Gente, o inverno, tinha muito mais coisas para falar do inverno, depois a gente pode falar. Vamos ter um caminho agora do inverno para a primavera. E aí a primavera, depois do equinócio a primeira lua cheia, depois do equinócio de primavera, é a data mais fértil do ano. Opa. Era assim que era calculada a Páscoa. E a gente comemora agora no outono, porque no hemisfério norte é primavera. Mas para nós vai ser agora em setembro, certo? Primeira lua cheia depois do equinócio de primavera. Data mais fértil do ano. E a gente está nesse inverno, nós estamos gestando essa fertilidade da primavera. Em outro momento a gente fala isso, como o inverno é uma época de gestação, de criação muito grande, é a estação onde a primavera é criada, onde a época de maior fertilidade do ano, na natureza tem a maior fertilidade do ano, é criada. Então é isso que a gente está fazendo no inverno. Depois a gente pode falar mais do inverno, das plantas e de como aproveitar esse momento de criação muito intensa para explodir em abundância na primavera. Pessoal, deu por hoje, foi um monte de assunto junto. Tenham um bom dia e um maravilhoso inverno para todos que estão no hemisfério sul. Um excelente verão para quem está no hemisfério norte. Beijo. Beijo.